Naturecer, onde a natureza se transforma em alimento. Um processo feito com cuidado e propósito. O processo da banana, ele começa então na escolha da muda, né? A gente escolhe as mudas chifres, as mudas mais sadias, dentro dos povoamentos mais antigos e mais saudáveis. Essas mudas são arrancadas com todo cuidado, feito toalete, tiradas as raízes, excesso de raiz. E ela é cortada e plantada em berços de 50 por 50 centímetros, e onde é adicionado cama de frango compostada, composto orgânico, iorinho, termofosfato como fonte de fósforo, calcário para em solos que acusam acidez, né, e deficiência de cálcio e magnésio. E esse berço a gente planta a banana geralmente com outras árvores, com árvores de crescimento, geralmente com uma árvore de crescimento rápido e uma árvore de crescimento mais tardio. Uma pioneira e uma secundária, ou uma pioneira e uma clímax. No mesmo berço junto com a banana, na mesma cova, como é dito no passado, né? A gente prefere chamar de berço que a gente está colocando plantas novas ali, né? Crianças ali, né? E não defuntos, né? Para colocar em cova, né? Só um detalhe aí. Mas, e aí esses berços são cultivados, a gente cuida deles nos próximos 2, 3 anos, né? Depois do plantio. De 2 a 3 anos eles são coroados com enxada, roçada, entrelinha, né? Tirado cipó, né? E essas mudas são conduzidas nos 2, 3 primeiros anos e depois a gente trabalha com a colheita dessas áreas, né? Reflorestadas. Então hoje já são 35 hectares de áreas reflorestadas. Então a bananeira é uma das principais espécies, né? Uma espécie que ela desenvolve rápido, ela umidifica o ar, né? O ambiente, né? O ecossistema como um todo, molha a terra também, o solo. Ela tem uma função muito grande de molhar a terra, molhar essas plantas que estão próximas dela, né? Forma um microclima muito agradável para o desenvolvimento de uma floresta, né? E aí, a partir do 3º ano, a gente trabalha com uma espécie de extrativismo dessa banana, né? A gente vai uma vez por mês nos bananais e passa colhendo essas bananas e fazendo um manejo bem básico, tirando as que já produziram, tirando alguma folha seca, alguma espécie que esteja no caminho, né? Do caminhamento da área. Mas é pouco manejo, é mais a colheita mesmo, né? O custo de produção nosso a partir do 3º ano é a colheita, né? Então essa banana ela é colhida com cuidado para não cair no chão, para não bater, né, em alguma árvore, algum galho que esteja próximo. Depois ela é despencada no próprio local e transportada na caixa. Em caixas acondicionadas bem próximas uma da outra, bem enfileiradinhas para não estar batendo, não estar estragando o produto no caminho, né, no transporte até o armazém. Chegando no armazém, essa banana ela é lavada, né? É passada por 3 lavagens, né? Por uma tríplice lavagem. Na primeira lavada, ela tira o excesso de sujeira, né? O excesso de folhas, de galhos, né? De resíduo de insetos, né? De passarinho que pode estar vindo do campo. Depois a segunda água, ela fica 10 minutos de molho no cloro. 100 ml de água sanitária de cloro e hipoclorito de sódio em 100 litros de água. E aí fica 10 minutos esterilizando essa banana, né? E evitando que dê fungo onde é cortada, né? Aí depois passa para o enxágue e vai para o armazém, onde ela fica acondicionada em prateleiras, né? Em bancadas, até a maturação, né? Tá, aqui as bananas elas são armazenadas, né? E selecionadas as bananas mais miúdas, né? Um pouco mais mal granadas, das bananas mais graúdas, são as bananas que vão para a feira, né? Como essa banana, essas aqui são as bananas que vão para frente, separa para venda in natura, né? Essa daqui, ó, são as bananas de primeira que a gente chama, né? E as bananas de segunda e de terceira são bananas que vão ser despencadas. A gente vai estar despencando elas assim com um talinho e levando lá para a agroindústria, onde elas vão ser processadas lá, transformadas ou em banana desidratada, ou em doce, ou futuramente em outros produtos. Um diferencial das bananas nossas é que elas não são climatizadas, né? Então a maior parte das bananas que você consome no mercado, em sacolões por aí, são bananas que passam por uma maturação forçada, né? Elas são colocadas numa câmara fria com gás etileno e elas são amadurecidas todas de uma vez. Então, de maneira forçada, não dá o mesmo sabor do que as bananas nossas aqui, que são amadurecidas de maneira natural. Então aqui elas vão amadurecendo cada dia, uma por uma, no ritmo delas, né? No ritmo natural, aí dá um sabor muito mais apurado. Dentro da agroindústria, essa banana ela é descascada, depois fatiada ou colocada inteira para estar fazendo a desidratação. A gente trabalha a desidratação solar,
durante o dia. Tem um painel solar que aquece esse ar e aquece a água também, que tem um radiador de água quente dentro do secador. Então o ar entra quente dentro desse secador e ao redor desse secador tem água quente que fica circulando também, mantendo essa temperatura em 65 graus, que é a temperatura ideal para a secagem das frutas, de 60 a 65 graus. E à noite a gente trabalha com energia de lenha e a palha de café, um alimentador de palha, alimentador de fornalha, que mantém a temperatura em 60 graus durante a noite. E a resistência elétrica, caso dê problema nesse sistema de lenha e de palha de café, né? Então tem a opção da resistência elétrica também. Durante o dia é gerada energia através das placas fotovoltaicas, que a gente aproveita o excedente do calor dessas placas também para estar gerando ar quente que vai para os secadores, né? Também é uma forma de energia que a gente está usando. Essas bananas ficam em torno de 16 a 24 horas desidratando. Se forem fatiadas, ficam 12 horas. E aí elas são retiradas e embaladas em pacotes de 500 gramas ou de 50 gramas. Ou de 200 gramas, que agora é um tamanho médio que a gente vai estar lançando agora. E vai para o armazém, do armazém vai para o destino final, né? Para as lojas, né? Bom, o próximo produto é o jatobá, né? O jatobazeiro já é uma espécie diferente da banana, né? Que é uma pioneira, já vai estar produzindo depois do segundo ano de plantio, ela já começa a produção. O jatobá já é uma espécie mais tardia, uma espécie de secundária para clímax, que vai estar produzindo os nossos aqui, os primeiros que começaram a produzir já estavam com 18 anos de idade, né? Então, a partir de 18 anos, 20 anos, né? Que é uma espécie mais próxima, parecida com a jabuticaba, com a araucária, em termos de longevidade e de tempo de demora de produção, né? De início de produção. Então, ela começa a produzir por volta dos 20 anos e esse fruto ele é colhido no chão. Ele é um fruto meio farináceo, né? Parece uma farinha já, logo no início, né? Mesmo ele estando in natura. Esse fruto ele é colhido no chão, coletado no chão. Chega na agroindústria, ele é passado pelas 3 lavagens, né? Pela tríplice lavagem, igual aos outros produtos, todos que entram, né? Na agroindústria, antes de entrar. Aí o primeiro processo é quebrar o fruto, que ele é uma casca dura, né? Então ele é quebrado com um martelo em cima de uma tábua. Aí essa farinha junto com as sementes é tirada de dentro e colocado para secar no desidratador. Então após aproximadamente aí de 8 a 10 horas, esse fruto já está na umidade em torno de 30 a 40% de umidade e ele vai para a área de embalagem, onde lá ele é passado numa peneira para tirar ele da semente. Então ele é esfregado na peneira para ele estar saindo da semente, está esfarelando, né? E ganhando uma granulometria do tamanho da peneira. E aí ele é embalado e vendido como uma farinha enriquecedora, né? Uma farinha enriquecedora nutricional, né? Um complemento nutricional. Ele é uma farinha extremamente rica, né? Em cálcio, né? Em magnésio, em outros minerais. E ela pode ser adicionada em farinhas, né? Em outras farinhas, em bolos, tortas, né? Panqueca, em vários, no feijão. E para estar enriquecendo, ter uma melhor nutrição aí desses alimentos, né? Um outro produto que a gente trabalha é a palmeira pupunha, né? Que é uma espécie da Amazônia, de um lugar quente e úmido, né? E a gente introduziu ela aqui no ano de 2003 e foram plantadas mais ou menos 6 mil plantas, né? Dessas 6 mil sobreviveram umas 500 plantas, então foi feita uma seleção natural bem agressiva em relação às pupunhas. Devido ao clima, que também é um clima diferente, a gente tem uns 4 meses de seca e tem um período frio, né, que não é um período muito adequado para o desenvolvimento da pupunha. Então a gente selecionou 500 plantas mais adaptadas ao nosso ambiente, à nossa região aqui, com esse período seco e frio, né. E dessas 500 plantas, né, a gente deixou as principais, as matrizes, né, as primeiras que foram plantadas para a produção de semente, de frutos e semente, né? Então esses frutos são colhidos na época de março até maio, é a época de maior produção deles. A gente sobe em escada, que hoje as palmeiras estão bem altas já tem palmeiras com mais de 20 metros de altura. A gente sobe em escada com um bambu e um gancho na ponta e derruba esses cachos em cima de panos de café, colocados ao redor no chão, em volta das plantas. Esses frutos são coletados em cima desse pano de café, colocado em caixas, né, e trazidos para a agroindústria para estar fazendo a farinha da pupunha. Então eles são lavados, né, a tríplice lavagem, igual todas as outras frutas e frutos, né,
E aí quando eles entram para dentro da agroindústria, eles são cortados ao meio, tirada a semente, colocados para cozinhar, para tirar o oxalato de cálcio, que é um ácido que pega na garganta e que dá problema de sufocamento, se caso não fizer esse tratamento. Então ele é cozinhado para tirar o oxalato de cálcio, ou ácido oxálico, também é conhecido com esse nome. E depois de cozidas, elas são colocadas nas bandejas e feitas descascadas antes e feita a secagem nos secadores, né? Depois de secado, ela é triturada no triturador e feita a farinha, né? Passado nas peneiras e selecionada uma farinha de uma qualidade excelente, uma farinha muito parecida com a farinha de mandioca, mas com um gosto já misturado aí entre abóbora, pinhão e mandioca, né? É uma farinha muito rica nutricionalmente também. A gente usa ela com iogurte, substituindo a granola, ou misturando com feijão também para fazer um tutu de feijão, substituindo como farinha como usado a farinha de mandioca, né? Da mesma forma como é usada a farinha de mandioca. Então é uma farinha que tem um potencial muito grande aí de consumo, né? Uma fruta que a gente trabalha também, que é bem tradicional na região, é a jabuticabeira, né? A jabuticaba. Ela é colhida, produz na época de fim de ano, né? De outubro a dezembro. E nas primeiras chuvas que dá, ela flore, né? E um mês depois já começa a ter as jabuticabas. Então as jabuticabas são colhidas praticamente uma a uma, né? Porque ela dá uma variação de maturação, né? E tem muita cisco também, né? Então geralmente a gente é colhido praticamente uma a uma quando elas estão bem maduras. Essa jabuticaba vem para a agroindústria, é lavada, né? Tríplice lavagem antes de entrar para dentro da indústria. E na indústria ela é colocada numa despolpadeira, onde é tirada a polpa da jabuticaba. Então essa polpa a gente usa para o nosso consumo, aqui a gente não está comercializando ela, e o resíduo dessa despolpa, né, é a casca e a semente. Então dessa casca e a semente a gente faz a desidratação, coloca nas bandejas, vai para o desidratador. Depois de desidratada, essa casca, essa semente, ela é triturada, passada nas peneiras e feita a farinha da jabuticaba. Essa farinha é uma farinha extremamente rica em antioxidantes, é 20 vezes mais substâncias antioxidantes do que a uva, por exemplo, que é bem famosa, né, nessa parte. E ela é usada em enriquecimento de outras farinhas, né? Assim como a farinha de jatobá, né? Ela é usada de 5% a 10%, até 20% para enriquecer um pão, uma farinha, uma rosca, uma panqueca, um bolo, né? Ou adicionada em algum alimento, como feijão, como uma sopa, né? Algum alimento para estar enriquecendo nutricionalmente. Bom, produto que tem muito potencial que a gente trabalha aqui também é o mel, né? São os produtos derivados aí da apicultura, né? Os produtos apícolas. A gente está com 3 apiários hoje aqui, 2 parceiros, trabalhando em 3 apiários. E o mel de Caconde é um mel, inclusive, premiado como o melhor mel do Brasil em 2004, se eu não me engano, 2003, 2004, com o mel de Capixingui. E tem o mel de açapeixe aqui, que é muito bom também, de uma qualidade muito excelente. E esse mel, então, ele é produzido aqui na própria propriedade. Aqui ele é colhido 3 épocas de colheita no ano, né? Tem o mel de açapeixe, que é colhido no início de agosto, o mel de Capixingui colhido no final de dezembro, começo de janeiro, e tem o mel de cipó-uva, todos eles são mel silvestres, né? Mas o mel de cipó-uva é o mais silvestre, é o mais misturado de todos, né? Não tem uma predominância de uma espécie, embora a gente fale do cipó-uva, mas é por causa do período, né? É o período que flora o cipó-uva, que é a colheita de maio, por volta de abril e maio aí, que teria a terceira colheita. E esse mel ele é trazido aqui para a agroindústria, né? Aqui ele é desoperculado, centrifugado, né? Passa por filtração, por 2 filtros. E aí ele é deixado no decantador por 8 dias, até ser feita a embalagem desse mel. A gente trabalha com o mel de 4 quilos, embalagem de vidro de 4 quilos, 750 gramas e o de 250 gramas. Bom, a gente tem o açafrão aqui também, que é o açafrão da terra, né, ou a cúrcuma, né, conhecido como cúrcuma, extremamente medicinal, né, anti-inflamatório, é um remédio para vários males aí. A gente faz o pó do açafrão, né, então esse açafrão ele é colhido, lavado, né, cortado as folhas, tirado das terras, né, ele é bem quebrado, que ele são várias raízes assim
enroscadas uma na outra, então ele tem que ser bem quebrado para estar lavando, tirando toda a terra. Aí esse açafrão, depois de passar por essa tríplice lavagem, é ido para o secador, né? Assim como os outros produtos. Fica secando por em torno de 20 horas. Depois ele é triturado e feito o pó dele embalado, né?